Olá, gostaria de compartilhar com vocês mais uma reflexão bíblica. Leio 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, na tradução A Mensagem. Portanto, prezados amigos, quando virem alguém reduzindo Deus a algo que possam usar ou controlar como um ídolo, afastem-se dessa pessoa o mais rápido que puderem. Tentar manipular Deus, reduzindo algo que se possa usar ou controlar, é o mesmo que transformar Deus em um ídolo. E se devemos nos afastar de quem faz essas coisas, tanto mais não devemos cometer o mesmo erro deles. Paulo, por diversas vezes e de formas diferentes, exorta os coríntios para não serem idólatras, para fugirem da idolatria. E usa o exemplo dos israelitas no deserto como sinal de alerta para que não venhamos a repetir os mesmos erros deles. No trecho dos versículos de 6 a 10, em uma referência ao episódio do bezerro de ouro, que encontra-se em Êxodo 32, Paulo diz: não podemos fazer a religião virar um circo, como eles fizeram. Primeiro festejaram, depois dançaram. E na sequência exorta: não cometam o erro de pensar que Cristo deve nos servir. Nós é que o servimos. E no versículo 20 afirma que o sacrifício oferecido aos ídolos são sacrifícios oferecidos a demônios e não a Deus. E vejam, diversas leis e proibições que aparecem no Antigo Testamento foram estabelecidas justamente para diferenciar Deus dos ídolos. Em Deuteronômio capítulo 12, versículo 4 e versículo 31, Deus ordena de forma direta que os israelitas não o adorem da mesma maneira que os povos pagãos adoravam os seus próprios deuses. Algumas proibições alimentares se davam porque tais alimentos eram usados para os sacrifícios religiosos por esses grupos. Outras leis visavam proibir os israelitas de participar de práticas cultuais daqueles que acreditavam na magia de simpatias. Isto é, a ideia de que ações simbólicas podem influenciar os deuses ou a natureza. Como exemplo, acreditavam que cozinhar um cabrito no leite da sua própria mãe garantiria magicamente a fertilidade contínua do rebanho, que cruzar raças de animais, sementes ou tecidos produziria de forma mágica abundância agrícola no futuro, e etc. E aí todas essas leis enfatizavam a necessidade de separar o culto de Deus de rituais pagãos, mostrando que não se trata apenas de quem adorar, mas de como adorar. Afinal, ao imitar ritos e costumes de outras religiões, transformamos o culto de Deus em um culto pagão. Reduzimos Deus como um ídolo. Não que Deus possa ser reduzido ou mudado, contudo, cultuar Deus com ritos usados para a adoração de outros deuses, significa tratar Deus como se ele fosse um ídolo, como se ele fosse aqueles outros deuses. E além de não praticar ritos pagãos, também não devemos inventar novos ritos de adoração, novas formas de adoração. Em um comentário, Lutero afirma que existem pessoas que criam suas próprias leis e regras e pensam, se eu cumprir essas regras, terei um Deus propício. Do contrário, Deus ficará irado. Estes, segundo Lutero, avaliam Deus segundo a imagem que criaram na sua própria mente, transformando-a em um ídolo. Como ouvi certa vez, essa religião mercantilista, de barganha com Deus, que tenta subornar Deus, faz de Deus um ídolo. Um Deus subornável é um ídolo. Luiz Saião, em uma entrevista, ao falar sobre a tradução do nome de Deus, o tetragrama sagrado, YHWH, afirma que ao pronunciar o seu nome, o que Deus realmente está dizendo não é eu sou o que sou, mas eu serei o que eu decidir ser. Em outras palavras, Deus está dizendo, sou incontrolável, ninguém me manipula, não sou um ídolo pagão. No paganismo, você pega um ídolo e faz um pacto, uma negociata com ele, você diz, eu te dou isso e você me devolve aquilo. Faço esse sacrifício, essa campanha, esse propósito, essa corrente, etc., e você me dá o que eu quero. Mas com o Deus único não funciona assim. Ele faz o que ele decide fazer,
ninguém pode controlar as ações de Deus. Historicamente, vivemos situações semelhantes. As tentações que os israelitas e os coríntios enfrentaram são as mesmas que todos enfrentam. Assim como eles, também somos tentados a copiar ou inventar ritos religiosos para usar e controlar Deus, reduzindo-o como um ídolo. Como ninguém é melhor do que ninguém, todos podem cair no mesmo erro. Como afirma Paulo no versículo 12, aquele que pensa que está em pé, é melhor ter cuidado para não cair. Que Deus te abençoe, com graça e paz em nome de Jesus. Amém.